E o Grêmio ganhou do Londrina 1-0, se consolidou no G4 e esse jogo tem muita coisa que a gente pode extrair da bronca do Jeromel, resultado na tabela, projeção do jogo com o Bahia e como foi, afinal de contas, essa mudança de esquema que aconteceu. Então não perde esse conteúdo, fica até o final que tem muita coisa nesse vídeo. Aqui é o Entre Linhas Gremistas, depois da vinheta a gente vem. Gurizada, antes de mais nada eu queria deixar um recado da nossa parceira, a Betson, uma das casas de aposta mais confiáveis do mercado, eleita a melhor de 2021, patrocinadora do Milan e do nosso Gauchão. Tem link aqui na descrição, vai lá, se joga na Betson. Bem ou mal, com mal ou bom desempenho, o Grêmio está mantendo a sua toada de empatar fora, ganhar em casa desde o jogo contra o Vasco da Gama. Isso foi excelente, mais uma vitória, nos consolidamos no G4, agora com um novo esquema. Agora o Grêmio veio no 4-2-3-1, saiu um zagueiro, saiu um Natan, entrou o Campaz e o Grêmio jogou assim, como tá nesse campinho aqui, sem muitas surpresas. Mas vamos falar então do cara que entrou, vamos falar do Campaz e o que ele acrescentou nesse esquema, o que ele acrescentou nesse time? Pois bem, aqui tá o mapinha de calor do Campaz. A gente sempre pensa num meia, nesse meia central do 4-2-3-1 aí, como um cara, um organizador de jogadas que joga pelo centro. Não é o Campaz. Olha o mapa de calor do Campaz, cara. Ele é um meia que cai pelas pontas. Ele fica pouquíssimo na zona central de armação, né? Então a gente não vê o Campaz, aquele meia central, pifador, não. Ele é um cara que dá espaço, ele abre espaço pelas pontas, procura o jogo de combinação com os laterais, até para chutar e tudo mais. É um pouco diferente do que a gente está acostumado, cara. E isso gerou alguns impactos no time. Bom, o primeiro, saiu um zagueiro, entrou um jogador mais à frente. O Grêmio teve um jogador a mais à frente da linha da bola, então foi natural que o Grêmio crescesse ofensivamente. Tá aqui os números do jogo, vê que o Grêmio chutou bastante, né? O Grêmio conseguiu fazer não só o seu gol, o Grêmio teve outras oportunidades, teve uma oportunidade claríssima com o Diego Souza ali, um gol que ele realmente conseguiu perder ali, não sei como, teve bola na trave com o Elias, teve outros lances de perigo ao longo do jogo e teve muito volume ofensivo que às vezes não acabava redundando em nada por causa da falta de uma tomada de decisão mais qualificada dos jogadores, do Janderson principalmente, em alguns momentos, e alguns erros de passe, alguma questão assim efetivamente de qualidade dos atletas, porque o time estava lá, o time estava disposto a atacar, o time estava colocado para isso, embora sem esse meia clássico, embora sem esse meia armador, que no elenco do Grêmio só tem Benítez e Pedro Lucas. Bitelo. Eu queria falar um pouquinho do Bitelo também, porque o posicionamento do Bitelo acaba mudando um pouquinho, porque nesse sistema de jogo ele tem que ficar um pouco mais resguardado, protegendo em linha com o Vila Sante a linha de zaga. Mas, claro que no seu funcionamento dentro do jogo ele continua igual, continua sendo aquele volante que sai e que procura principalmente a ponta esquerda. Eu queria mostrar para vocês o mapa de calor do Bitelo. Veja como ele ocupa a ponta esquerda. E isso não foi nesse jogo, isso foi de vários jogos, aliás é característico e notório do Bitelo, ele é um cara que ele faz isso. Pois bem, vocês vão lembrar do mapa de calor do Campaz, como o Campaz procurava as pontas, principalmente a ponta esquerda. Aí você vê que na nossa ponta esquerda já tem o Nicolas, um lateral que avançou bastante, né? Aí você vai ter o Biel, que era o nosso extrema esquerda, você vai ter o Bitelo caindo muito por ali, como a gente viu no mapa de calor, e também o Campaz, que igualmente a gente viu no mapa de calor, ou seja, uma sobreposição de jogadores no sistema. E o meio, a zona central do Grêmio, efetivamente muito pouco acionada. Mas uma hora que acionada, com o recuo do Diego Souza para a zona de armação, fazendo a jogada de pivô, efetivamente conseguiu pifar o Biel, que entrou fazendo o facão, entrou fazendo a diagonal, gol do Grêmio. Uma pena que essa jogada aconteceu, na verdade, poucas vezes ao longo da partida, poderia acontecer mais, e aliás, essa é uma correção que o Roger precisa fazer. Essa troca entre os jogadores, quando um vai para a ponta, alguém tem que ocupar o meio, às vezes o Grêmio fica com pouca gente na zona central e com um empilhamento de jogadores na ponta esquerda. Ainda do Bitelo, eu queria falar da bronca, cara, que o Jeromel deu no Bitelo. Todo mundo viu, em determinado momento, que o Bitelo pegou uma bola ali com a mão, não chutou para fora, etc. E falta
pros caras, e que o Jeromel chegou dando uma carraspana no Bitelo, pegou ele pela gola, tudo mais, foi um troço até feio, meio descompassado do Jeromel. A gente, capitão, raça, não sei o quê. Mas, cara, expõe o companheiro, é uma situação que internamente não é das melhores, assim. Tem jeitos melhores e com raça, vontade, fibra de cobrar do que esse. Não, eu não achei muito legal, não, cara. Não é assim que a gente procede dentro de campo. Ok, mas o Jeromel fez isso. E isso denota algumas coisas para nós. Primeiro, o Jeromel é um cara calmo. Então, não deve ser este momento de agora. Isso provavelmente é uma situação que se arrasta, que o Jeromel já está descontente com o posicionamento e forma de atuar do Bitelo por algum tempo, né? Já devem ter conversado internamente, já devem ter discutido internamente. Aquele ali foi um momento de estresse do jogo em que nem o Jeromel conseguiu se segurar. E aí vem o segundo ponto, é que talvez isso seja, e isso é uma hipótese, talvez seja decorrente daquela movimentação que eu falei, do Bitelo procurando muito a ponta esquerda, e aí ele se afasta da zona central, que seria a zona em que ele estaria protegendo a zaga, né? E ficando muito longe dessa zona, não conseguindo fazer essa proteção, e talvez por isso o Jeromel esteja cobrando o Bitelo, mas enfim, aí já são especulações. O fato, me parece, é que é muito difícil a gente crer que foi uma explosão por causa daquele lance, só e único exclusivamente daquele lance, e sim uma coisa que vem sendo carregada aí há mais tempo e por outras razões, outros motivos. Agora projetando o jogo contra o Bahia, né? O Grêmio ele entrou numa zona de classificação agora muito boa, porque dificilmente ele vai ser alcançado por qualquer oponente. Veja que ele distanciou 4 pontos do quinto colocado e o único que poderia alcançar o Grêmio seria Tombense se ganhasse os próximos 2 jogos, o que a gente não espera, até porque eles jogam fora contra o CRB, né? Então o Grêmio deve chegar lá na Bahia para enfrentar o Bahia, podendo até perder sem sair do G4, né? Mas Grêmio é Grêmio, tem que jogar para ganhar, não é essa a questão. Não vem me dizendo nos comentários que eu tô dizendo que pode perder, que é normal perder, tá? Não é isso, não, tá? Mas agora o Grêmio vai para lá sem 2 jogadores importantes. Primeiro, o Vijaçante, né? O Vijaçante foi um cara muito importante no jogo contra o Londrina, fez 5 roubadas de bola, né? Conseguiu dominar aquela região no meio de campo, dar proteção para a zaga e ainda chegou pela meia direita, né, ajudando na construção de jogada e até concluiu a gol nesse processo. Jogou muito bem o Vijaçante, mas tomou o 3º cartão amarelo. E aí já vem uma crítica que a gente tem que fazer. Poxa, quando o Vijaçante foi viajar para a seleção, o Vijaçante jogou aqui e estava pendurado. E o Vijaçante ia desfalcar o Grêmio. Ali era a hora de limpar a ficha. Toma o cartão amarelo, cumpre a automática enquanto tu tá na seleção, volta e joga limpo. Mas o Grêmio conseguiu a façanha de não fazer isso. E aí eu não sei de quem é o erro. Se é do staff, se é da direção, se é do comissão técnica ou o jogador que não fez em campo, a gente não sabe. A gente sabe que o Grêmio não fez isso e cometeu essa bobagem, vai perder o Vijaçante agora para um jogo muito importante. E aliás, outro cara que acaba sendo bem importante nesse esquema do Roger agora é o Biel. O Biel é um cara que se movimenta muito, que luta muito, que recua, que dá combate, que dá carrinho, que faz... Olha, é comovente ver o Biel se esforçando em campo, né? E ele não vai estar porque também tomou um cartão amarelo bobo. Fez seu primeiro gol pelo Grêmio, estava muito feliz, foi lá abraçar a galera, talvez tenha sido um momento assim até necessário, né? Para ele, enfim, mas tomou o cartão amarelo, vai desfalcar o Grêmio contra o Bahia, por isso que o Roger ficou enlouquecido com ele, porque ele tomou aquele cartão amarelo. Mas enfim, uma peça importante que não estará aí. E aí agora a gente vai entrar numa discussão de como é que vai ser esse jogo contra o Bahia. Porque afinal de contas, sem 2 jogadores importantes e a princípio com o retorno do Ferreira apenas no banco, porque ainda não tem condições físicas para suportar um jogo inteiro, o Grêmio talvez tenha que ter algumas alterações. A primeira e as naturais seriam entrar um volante no lugar do Vijaçante e um extrema no lugar do Biel. No lugar do Biel, o cara que tem entrado é o Elias, né? Então seria meio natural sair o Biel, entrar o Elias. Agora, para volante, a gente já tem mais opções. A primeira opção, o cara que tem entrado bastante ao longo dos jogos, é o Sarará. A segunda opção, que me parece talvez o cara que vai jogar, é assim, ele, Thiago Santos. Jogo fora de casa, jogador experiente. O Roger já deu uma letra em outro momento
que às vezes fora de casa um jogador que é marcado consegue render mais, que foi o caso do Thiago Santos lá contra o Vasco e talvez se repita agora contra o Bahia, um cara mais experiente, de mais pressão física, né? Um cara bem destemido que ele só é ruim, mas ele é destemido, enfim. Thiago Santos eu acredito muito que possa vir a jogar e eu acho que correndo por fora estaria o Lucas Silva, né? Que até jogou no sistema 3-4-3, mas aí já é um volante que tem mais liberdade. Acho que para jogar no 4-2-3-1, para ser essa função do Vijaçante, um volante que fica mais na frente da zaga, olha, eu tô apostando bastante no Thiago Santos. Gostaria do Sarará, né? Mas eu tô achando que de repente vai jogar o Thiago Santos. Outra opção que o Roger tem é mudar o esquema. Voltar ao esquema com 3 volantes do 4-1-4-1, né? Botando o Campaz para o lugar do Biel, jogando de ponta, né? E entrando o Thiago Santos, enfim, 2 volantes ali que fariam junto com o Biel, que poderia ser o meia num 4-2-3-1, ou um dos apoiadores no tripé do 4-1-4-1, mas jogarei ali Thiago Santos, Lucas Silva, Bitelo, aí na frente, Janderson, Campaz e Diego Souza. Isso aí é uma das opções que o Grêmio tem. E olha, eu não duvido nadinha que ela aconteça. Aliás, acho até bem provável. Não menos importante é destacar uma coisa que eu notei ao longo do jogo. Cara, a torcida do Grêmio tá muito nervosa. O Grêmio tinha feito 1-0, tinha dominado toda a primeira parte do jogo ali até 20 minutos, com um volume bem interessante, jogando bem o Grêmio. E aí teve 1 ou 2 erros de passe e, cara, naquele momento a torcida já fazendo um apupo, já fazendo uma cobrança num time que tava ganhando e que tava jogando bem, né? Complicado, gente, complicado. A ansiedade tá pegando muito forte, muito forte. A galera começou a cobrar geral. O Chapecó foi muito mal no jogo, a gente tem que dizer isso nesse momento do jogo. Em determinados momentos, comprometedor, né? O Chapecó. E aí algumas pessoas já começaram a falar na internet que o Grêmio precisa contratar goleiro. Cara, o máximo respeito a todas as opiniões, até porque Breno e Chapecó falharam bastante em 2021 também, não foi só esse ano. Cara, nós temos 2 goleiros de um incrível potencial. Incrível potencial. Jogadores que foram para seleções de Olímpica e Principal não foi de graça, eles têm um grande potencial. O Grêmio não precisa contratar goleiro. Chapecó teve instabilidade, o Chapecó sentiu, né? Ok, tudo bem, todo goleiro vai errar. Se a gente ficar contratando um goleiro toda hora que um falha, cara, a gente vai ficar com o Paulo Vitor, com o Vanderlei e com esses caras, porque ninguém vai contratar um super goleiro que não falha, que não erra muito, principalmente jogando na segunda divisão. Vai vir um Paulo Vitor, vai vir um Vanderlei. Não é hora da gente pegar um jogador promissor como é o Gabriel e arquivar ele porque ele teve instabilidade. Não só no jogo contra o Londrina, mas no jogo anterior também, diga-se por passagem. Mas ele é o goleiro reserva, é o goleiro que está sem ritmo, ele é o goleiro que de repente está arriscando um pouquinho mais porque precisa se garantir no time. Ok, isso é caso de conversa, isso é pontual, né? A gente viu todo o potencial do Gabriel ao longo do ano passado, embora ele sim, eu vou repetir, ele também teve falhas importantes ao longo do processo, mas quem não teve? É um goleiro de potencial, tem outros de potencial também no banco ali, como o Adriel. Então, gente, goleiro não precisa. Vamos diminuir a ansiedade. Eu sei que a gente está nervoso ainda, o time ainda não classificou, mas só vai classificar, só vai terminar a Série B lá quase em dezembro. Então, gente, vamos apoiar esse time, vamos lotar a arena sempre possível, tá? Agora o Grêmio vai para uma sequência boa, pega o Bahia, jogo dificílimo fora de casa, mas depois 2 em casa contra times menores, né? E depois sai e volta de novo para pegar a Ponte Preta. São vários jogos em sequência em casa que nós vamos ter. É a nossa chance de, dar uma decolada aí. Então, por favor, se liga aqui no canal, todo dia produzindo conteúdo pro Grêmio, de gremista para gremista. Cola aqui no canal, deixa um like aí no vídeo, te inscreve, vem com Entre Linhas Gremistas. Um abraço do Luca, valeu!